francês Jean-Paul Sartre, nascido em Paris, dia 21 de junho de 1905 e falecido em 1980. Durante sua vida, Sartre escreveu muitas obras importantes, dentre as quais podemos citar A Transcendência do Ego, A Náusea, O Ser e o Nada e A Imaginação, que entra em Sartre. Bom dia, Sartre. Bem-vindo ao nosso programa Ressuscitamos Filósofos. Nós o ressuscitamos para que o senhor pudesse contar para nós um pouco de sua filosofia. Soubemos que o senhor é o grande representante do existencialismo ateu, não é? Explique-nos um pouco em que consiste essa corrente de pensamento. Bom, primeiro precisamos partir do princípio de que a existência precede a essência. Ou seja, primeiro precisamos existir para depois nos definirmos de acordo com nossas ações. Logo, é importante entendermos que nada na natureza humana ou Deus nos define enquanto homens. Deus não pode guiar nossas vidas. Deus é, na verdade, o que chamamos de covardia. Ele seria a nossa covardia. Nossa única arma é a liberdade. Então, em conclusão, o existencialismo pode ser chamado de a filosofia que proclama a total liberdade do ser humano. Então, Sartre, o senhor comentou sobre a liberdade. O que significa liberdade para o senhor? Bom, a liberdade é muito além do que aquilo que se pensa. Ser livre não é fazer o que queremos. Ser livre é fazer o que podemos. O homem está condenado a ser livre. A liberdade está em suas mãos e ele usa essa liberdade para justamente fazer as suas escolhas acerca do que aquilo que a gente considera bom ou mal. Então, essa é a minha ideia de liberdade. Então, Sartre, o senhor acabou de nos explicar os limites da liberdade, não? Mas o que acontece quando o homem não consegue reconhecer e aproveitar essa liberdade? Quando isso acontece, o homem se torna angustiado. Porque o poder da liberdade é muito grande. E isso torna o homem angustiado. Quando ele não consegue sustentar suas escolhas. Então, ele não reconhece a liberdade e se torna angustiado. E a angústia nada mais nada menos que um medo, um receio da própria liberdade. Para o homem escapar dessa angústia, se safar dessa angústia, que é um sentimento muito ruim, ele vai fazer o uso da má-fé. O senhor citou a má-fé. O que seria ela? Bom, a má-fé é uma defesa contra a angústia e o desalento. Porém, é uma defesa equivocada. Ao contrário do que muitos pensam, má-fé não é mentir para os outros, mas sim mentir para si mesmo e permitir-se fugir de sua própria autodeterminação. Tá quente aqui? Realmente. Diga-nos agora, em que consiste a relação do eu com o outro? Bom, o homem por si só não consegue compreender sua totalidade. Apenas com os olhos dos outros ele consegue de fato entender a sua essência. Só com as visões de outras pessoas ao seu redor, o homem consegue ver como ele faz parte do mundo e como são realizadas suas ações em relação a elas. Então, Sartre, nas nossas pesquisas encontramos muitas coisas acerca do em si. Você poderia explicar o que é isso? Bom, o mundo é povoado por seres em si. Com uma explicação boa para esses seres seria o seguinte: tem uma boa definição que eu gosto de dar, que é que podem ser quaisquer objetos existentes no mundo que possuem sua essência definida. Porém, os seres em si, eles não possuem potencialidades. O senhor falou do em si. E o para si? O que é isso? Bom, ao contrário do em si, o para si não tem sua essência definida. Eu acredito que não exista um criador que tenha predeterminado a existência e os fins de cada ser humano. É como se fosse mais ou menos assim, uma caneta. Uma caneta, ela é criada com um objetivo. Ela é criada para o quê? Para a escrita. Diferente do ser humano, que é criado sem um objetivo, ou seja, a caneta tem sua essência já definida, enquanto o ser humano ainda não tem sua essência definida. E
Então nós nos definimos ao longo de nossa vida? Exatamente. A gente vai se definindo ao longo da nossa existência, enquanto a caneta já tem sua definição, seu objetivo, sua essência formulada. Você falou que o homem é totalmente livre, mas essa liberdade, ela tem algum limite? Tem sim. E me diz aqui, quais seriam esses limites? Bom, a liberdade é limitada pelo próprio homem. Entretanto, essas limitações não diminuem ou tornam a liberdade menor. Na verdade, são essas limitações que possibilitam a existência dessa liberdade. Por quê? São elas que determinam nossas escolhas e elas que impõem uma liberdade de eleição, da qual não podemos fugir ou escapar. E são esses limites que nos ajudam a construir nossos maiores artefatos. Então, Sarta, nós temos uma pequena surpresa para você no estúdio e gostaria de te agradecer pela sua participação especial e fazer um brinde pelo seu retorno à Terra e que Deus te abençoe. Amém. Segura aqui, por favor. Eu não acredito que não! Não pode deixar que eu vou descansar, pai. Eu vou descansar, pai. Tá bom, então, amém, amém. E aí, gatos, falando que vai pra balada? Se eu tô livre, como diria João Safra, Eu seria nada. Da causa em que minha ação é inspirada, já transforma a própria causa em objeto transcendente, impossível apreensão, num nível consciente. Então eu escapo dela em minha própria existência, condenada a existir, sempre além da minha essência, condenada a ser livre, sem limite para a liberdade. Aliás, há um limite, ela própria na verdade, a própria liberdade, a própria liberdade, é um limite na verdade, a própria liberdade. Então nós não somos livres, digo sem diletantismo, pra deixarmos de ser livres, é o que o existencialismo de Sartre nos ensina, dentro da filosofia, embasado nos conceitos da fenomenologia. Oh, mas e aí, pulguenta, vai dar praia ou não, cachorra? Vamos nessa. Lights go out and I can't be saved. Tides that I tried to swim against brought me down upon my knees. Oh, I beg and plead, singing, come out of things unsaid. Shoot an apple off my head and a trouble that can't be named. A tiger's waiting to be tamed, singing. Dois, Catarina. quase possível. 3, e já. E o que o senhor acha da má fé? Bom, a má fé é... Ai, gente, eu esqueci. Putz. Da hora ela fala mesmo. Então, Sarta, durante as nossas pesquisas, existem muitas coisas acerca do ensino. Você pode explicar o que é isso? Pula povoado. Pula povoado. They call me Macarena, and the boys they say they all want me, they can't have. Na verdade, Deus não pode guiar nossas vidas. Deus é no fundo do... Putz, que Ah, minha filha, dificultou aqui. Calma aí, gente. Vamos ver se for.